O cheiro de fumaça e sirenes cortando a madrugada ainda ecoa na minha memória. Não era um incêndio. Não era um acidente. Era meu marido, colado, exposto, implorando ajuda diante de todos. Até aquele instante, ninguém imaginava o peso do segredo que ele carregava, muito menos o quanto eu já sabia. Minha vida parecia normal, um casamento estável, uma rotina comum. Mas por trás das paredes silenciosas da nossa casa, crescia uma rachadura invisível, feita de mentiras sussurradas, desculpas repetidas e olhares desviados. Eu sentia essa rachadura se alargando a cada noite em que ele voltava tarde demais, cheirando a perfumes que não eram meus. A cada mensagem apagada antes mesmo que eu pudesse perguntar. Dizem que a traição é como veneno em gotas, quase imperceptível no início, mas letal com o tempo. Foi assim que me senti. Como se a vida que construímos juntos fosse um copo de cristal sendo riscado lentamente, até estilhaçar de repente. E a queda chegou mais rápido do que eu esperava. Ele acreditava que estava seguro, que suas mentiras eram pequenas o bastante para passarem despercebidas. Mas eu via. Eu ouvia. Eu anotava cada detalhe. Cada silêncio no jantar, cada expressão constrangida, cada desculpa mal ensaiada. O que ele não sabia é que enquanto fingia ser esperto, eu já havia cruzado uma linha dentro de mim. A linha entre a ingenuidade e a clareza. O que está em jogo quando a confiança morre? Não é só o amor, é a própria dignidade. Eu já não estava diante de um homem, mas diante de um espelho rachado. E cada pedaço refletia uma versão de mim que ele tentava apagar. A mulher leal, a esposa cúmplice, a parceira de toda uma vida. Ele queria me reduzir a nada. E eu me pergunto, até onde alguém pode ser diminuído antes de se levantar? Naquela noite, algo se transformou. O clima em casa parecia carregado, como se as paredes respirassem junto comigo. O silêncio tinha gosto metálico, pesado, e meu coração batia como um tambor distante anunciando uma revelação iminente. A verdade não se esconde para sempre. Ela é como cola. Gruda, endurece, prende. Mais cedo ou mais tarde, ninguém consegue se soltar dela. E eu sabia que o momento estava chegando. O momento em que o mundo inteiro veria, com seus próprios olhos, quem ele realmente era. Eu ainda consigo sentir a textura áspera do lençol naquela noite em que percebi, sem mais dúvidas, que algo havia mudado para sempre. Ele estava ao meu lado, mas parecia distante quilômetros. O corpo presente, mas a mente ausente. Seus olhos, quando cruzavam os meus, não se demoravam. Fugiam como se houvesse algo urgente a ser escondido. Eu fingia dormir, mas ouvia cada toque do celular abafado sob o travesseiro, cada respiração contida como se fosse cúmplice de um segredo que não me pertencia. Era como viver dentro de uma casa iluminada por lâmpadas fracas. Tudo parecia visível, mas a sombra escondia os detalhes mais importantes. O coração aprende a falar em silêncios. Cada gesto dele era um sussurro de mentira. O prato intocado no jantar. A pressa em sair pela manhã. A desculpa de reuniões intermináveis. E eu, que sempre ofereci compreensão, comecei a sentir o peso de ser tratada como móvel de fundo. Você já sentiu isso? Estar em sua própria vida e perceber que alguém tenta te empurrar para fora da cena, como se sua presença fosse incômoda demais para ser lembrada. Às vezes eu me olhava no espelho e tentava buscar aquela mulher que um dia ele dizia amar. Procurava nas linhas do meu rosto, nos cabelos que o tempo pintava de prateado, nos olhos que ainda carregavam brilho apesar do cansaço. Mas o reflexo me devolvia uma pergunta muda. Por quanto tempo mais você vai aceitar ser invisível? Foi nesse silêncio que comecei a entender que a traição não é apenas o ato físico, mas o abandono diário, aquele que acontece diante dos olhos de todos, e ainda assim, parece imperceptível. Eu descrevo isso com detalhes porque sei que não sou a única. Muitas pessoas carregam esse mesmo vazio dentro de casa, como se compartilhassem a cama com um estranho. É por isso que tantas permanecem aqui, acompanhando cada revelação, porque reconhecem nesse tipo de dor algo que também já tocou suas vidas. Essa proximidade, essa identificação, é a prova de que a solidão dentro de um casamento é mais cruel do que qualquer ausência física. Os dias seguintes foram um mosaico de pequenas fraturas. Ele chegava mais tarde, trazia no corpo um cheiro que não era meu, e guardava as roupas com cuidado excessivo, como quem teme ser descoberto. Eu observava tudo em silêncio,
cada detalhe como um fragmento de vidro brilhando no escuro. A cada gesto, eu colecionava provas invisíveis, não com a pressa de quem quer se vingar de imediato, mas com a paciência de quem sabe que o tempo revela o que o orgulho tenta esconder. Era como estar diante de uma pintura antiga, onde as camadas de tinta escondem a imagem real. Aos poucos, as rachaduras do disfarce começaram a aparecer, e o que ele acreditava ser segredo virou um quadro cada vez mais nítido para mim. Eu já não via um homem, mas um ator mal ensaiado, repetindo falas frágeis em um teatro vazio. E dentro de mim, uma certeza crescia como chama discreta. Cedo ou tarde, o palco desmorona. Eu sabia que o momento de olhar nos olhos dele estava se aproximando. E quando esse momento chegasse, não haveria mais fuga, porque algumas verdades não podem ser contidas, assim como a cola que escorre e prende tudo o que toca. O peso do silêncio começou a se tornar insuportável. Cada vez que ele entrava em casa, eu sentia o ar mudar de densidade, como se as paredes absorvessem a tensão e devolvessem em forma de frio. Eu podia ouvir o ranger da porta, o som das chaves batendo na mesa, e era como se cada gesto fosse uma confissão não dita. A cozinha, que antes era meu refúgio, agora parecia palco de um teatro sombrio. O barulho da chaleira, o tilintar da colher contra a xícara, tudo soava como ruído dentro de um vazio maior. E havia momentos em que, mesmo sem provas palpáveis, eu quase podia sentir o peso da outra presença. O perfume doce impregnado na gola da camisa, as mensagens que chegavam tarde da noite e o brilho suspeito do celular virado para baixo. O contraste entre o homem que um dia me prometeu fidelidade e aquele que agora se escondia atrás de desculpas era gritante. E eu me perguntava quanto tempo ainda ele imaginava que conseguiria sustentar aquela farsa. As consequências não estavam apenas no que ele fazia longe de mim, mas no que isso provocava dentro de casa. Os silêncios longos à mesa, o olhar distante que evitava o meu, as palavras curtas que cortavam como lâminas. Eu me tornava sombra no espaço que construímos juntos, e essa sombra começava a se transformar em algo mais denso, mais sombrio, como um prenúncio de tempestade. Ele não percebia, mas cada uma de suas mentiras deixava um rastro. E eu seguia esses rastros com calma, como quem costura pacientemente uma rede destinada a capturar o próprio caçador. Havia noites em que eu me levantava da cama e caminhava pela casa às escuras. O chão frio debaixo dos meus pés, o som distante da rua silenciosa, a cortina que se movia suavemente com o vento. Tudo parecia carregado de sinais, como se a própria casa sussurrasse que algo grande estava por acontecer. Eu tocava nas gavetas, nas roupas dele, procurando indícios quase invisíveis, e cada descoberta, um recibo esquecido, uma embalagem suspeita, era como uma faísca acendendo dentro de mim. O contraste era cruel. De dia, eu mantinha o sorriso, a aparência de normalidade, cumprimentava vizinhos, trabalhava, seguia a vida como se nada tivesse se rompido. Mas à noite, quando as máscaras caíam, a verdade se tornava insuportavelmente clara. Era como caminhar num corredor iluminado por lâmpadas que falhavam, ora luz, ora escuridão. E a cada lampejo, eu via com mais nitidez a extensão da traição que se desenhava diante de mim. O medo de encarar aquela realidade me acompanhava, mas junto dele crescia algo ainda mais forte. A certeza de que eu não permitiria ser reduzida àquele papel. Não mais. A dor, aos poucos, deixava de ser paralisante e se tornava combustível. Eu respirava fundo, sentia o coração acelerar, e a cada batida sabia que estava me aproximando de uma decisão inevitável. Ele acreditava que tudo ficaria escondido, que sua vida dupla jamais viria à tona. Mas eu sabia que a verdade tem um jeito próprio de se infiltrar, como água que encontra brechas mesmo nas pedras mais duras. Eu só precisava esperar o instante certo. E esse instante se aproximava mais rápido do que ele podia imaginar. Havia momentos em que eu me perguntava se aquela dor era só minha ou se, de alguma forma, o ambiente inteiro a carregava comigo. A mesa de jantar, por exemplo, parecia saber mais do que dizia. A madeira guardava os ecos de conversas antigas, de risos que já não existiam mais, e agora sustentava apenas pratos frios e olhares desviados. Era como se a casa, antes viva, tivesse perdido o fôlego. E eu caminhava por esses cômodos sentindo cada parede como cúmplice de um segredo sufocante. Às vezes, eu fechava os olhos e lembrava do início, quando até o som das chaves girando na fechadura me trazia conforto.
Hoje, o mesmo som me fazia prender a respiração, esperando a próxima mentira disfarçada de desculpa. O contraste entre o antes e o agora era doloroso demais para ser ignorado, como ver uma fotografia desbotar lentamente até se tornar irreconhecível. Mas havia instantes em que eu também encontrava respiros. Como numa manhã em que, sentada à varanda, senti o sol aquecer minha pele. O mundo lá fora seguia, indiferente ao meu silêncio. O canto dos pássaros, o vento mexendo as folhas, a vida acontecendo em pequenos detalhes. Era nesse contraste que eu percebia algo essencial. Mesmo dentro da dor, ainda existia beleza que não podia ser roubada. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Eu comecei a notar que o que mais me feria não era apenas a traição em si, mas a forma como ele acreditava ser intocável, como se minha percepção fosse pequena demais para desmascará-lo. Era esse olhar de superioridade, quase de desprezo, que se infiltrava em cada gesto dele. E eu, do outro lado, descobria que o silêncio podia ser tão poderoso quanto um grito. Porque enquanto ele subestimava minha força, eu reunia cada fragmento da verdade, transformando o que parecia fraqueza em estratégia. O curioso é que, se alguém de fora observasse, talvez pensasse que éramos apenas mais um casal em crise. Mas quem já viveu algo assim sabe reconhecer os sinais. A cadeira vazia demais, o abraço que não acontece, o riso que morre antes de nascer. Esses detalhes, invisíveis para uns, gritavam para mim como certezas. E eu sabia que não poderia ignorá-los para sempre. Em algumas noites, deitada na cama, eu escutava o som da rua distante, passos apressados, vozes abafadas. E me perguntava se alguém, em algum lugar, já tinha sentido exatamente o que eu sentia naquele instante. Uma mistura de raiva, tristeza e uma chama silenciosa de determinação. Esse contraste me mantinha desperta, porque mostrava que eu não estava sozinha, que aquela dor, por mais única que parecesse, tinha ecos no coração de outras pessoas. E era justamente nesses ecos que eu encontrava a força para seguir. Porque por mais que ele acreditasse que sua farsa estava intacta, eu sabia que a verdade se aproximava, inevitável, como uma onda prestes a romper contra as pedras. Eu só precisava esperar. E o instante de ruptura estava chegando, mais perto do que ele jamais poderia imaginar. À medida que os dias passavam, eu percebia como a verdade se infiltrava nos detalhes mais banais. Não era apenas o perfume que não me pertencia ou as desculpas repetidas até perderem sentido. Era a ausência do toque. O espaço entre nós na cama, que antes era calor, agora se transformava em frio cortante. Eu estendia a mão e encontrava apenas o vazio. Esse vazio era mais eloquente do que qualquer palavra, e me dizia, sem disfarces, que já não havia retorno. A cada amanhecer, eu caminhava pela casa como quem atravessa um campo minado. A chaleira apitando, a cortina se movendo com a brisa, o relógio marcando segundos arrastados. Tudo carregava a tensão de um segredo prestes a explodir. Havia uma sensação quase física de que o ar estava mais pesado, como se as paredes guardassem os sussurros que eu ainda não podia ouvir. Mas junto ao medo, havia uma fagulha de esperança. Uma voz silenciosa que me lembrava que eu não era prisioneira daquela mentira. Essa lembrança surgia nos momentos mais inesperados, no sorriso de uma vizinha que me cumprimentava sem saber de nada, no cheiro de café fresco que ainda aquecia minhas manhãs, no brilho discreto do sol entrando pela janela. Era como se o mundo me lembrasse, em pequenos gestos, que ainda havia vida fora daquela dor. Mesmo assim, o contraste era brutal. Entre o que eu mostrava ao mundo e o que eu carregava por dentro havia um abismo. Do lado de fora, eu mantinha o semblante sereno, como quem segue a rotina sem sobressaltos. Mas por dentro, era como se carregasse um peso invisível nos ombros, feito de desconfiança, raiva e uma estranha calma que precede a tempestade. Havia noites em que eu ficava acordada, observando o contorno dele sob a luz fraca do abajur. Ele dormia tranquilo, acreditando que estava seguro em sua farsa. E eu, em silêncio, sentia o coração bater forte, como um tambor anunciando o inevitável. O medo de confrontar aquela verdade se misturava à certeza de que não poderia mais recuar. Era como estar diante de uma porta entreaberta. Eu já enxergava o que havia do outro lado, mas ainda não havia atravessado. Foi nesse limiar que comecei a perceber uma nova camada da traição. Não era apenas sobre ele e a amante,
mas sobre a forma como tentou apagar minha existência. A cada mentira, era como se me dissesse que eu não importava, que minha voz era pequena demais para ser ouvida. Essa percepção era dolorosa, mas também me dava força. Porque quanto mais ele tentava me reduzir, mais eu descobria a grandeza de permanecer de pé. Eu sabia que a revelação estava próxima. O clima em casa denunciava, os gestos dele denunciavam, até o silêncio denunciava. Era como se todos os elementos ao redor estivessem conspirando para o mesmo desfecho. E eu, paciente, seguia recolhendo fragmentos invisíveis, consciente de que em breve nada poderia ser escondido. O suspense pairava no ar, denso, inevitável, prestes a se romper como uma corda esticada ao limite. A cada dia, a linha entre esperança e medo se tornava mais fina. Era como caminhar sobre uma corda esticada, sentindo o vento balançar o corpo enquanto o abismo se abria embaixo dos pés. Havia momentos em que eu acreditava que conseguiria suportar tudo em silêncio, que bastava esperar que o tempo trouxesse clareza. Mas bastava um gesto dele, um detalhe fora do lugar, para que a dor voltasse a latejar como ferida aberta. O dilema não estava apenas dentro da nossa casa, estava dentro de mim. Eu carregava no olhar a marca de quem sabe mais do que demonstra, e esse peso transbordava em outras áreas da minha vida. No trabalho, eu sorria mecanicamente, mas sentia os pensamentos me puxarem de volta ao mesmo ponto. Na rua, o som dos passos ecoava como um lembrete do vazio que me esperava ao voltar. Até a comida parecia perder o gosto, como se o paladar tivesse sido roubado junto com a confiança. E, no entanto, havia uma estranha beleza nesse processo. Eu percebia que a dor me tornava mais atenta, mais consciente dos detalhes. O cheiro da chuva na terra, a luz dourada atravessando a janela ao fim da tarde, o calor de uma xícara de chá entre minhas mãos. Esses pequenos fragmentos de vida eram como âncoras, me lembrando que eu não era feita apenas da traição que sofria, mas também da força silenciosa que brotava dela. O contraste era cruel e, ao mesmo tempo, revelador. Quando ele me olhava com pressa, tentando esconder algo, eu via não apenas o homem que me traía, mas também a figura patética de quem se afunda em mentiras frágeis. E quando eu me via no espelho, mesmo cansada, mesmo ferida, eu enxergava a mulher que resistia. Luz e sombra convivendo dentro do mesmo espaço, brigando por cada centímetro de mim. Às vezes, eu me perguntava se ele percebia. Se notava o modo como meu silêncio se transformava em algo diferente, mais afiado, mais profundo. Talvez ele pensasse que minha calma era fraqueza, que meu olhar distante era indiferença. Mas, no fundo, era apenas o prenúncio. Porque há silêncios que não pedem explicação. Eles anunciam. As noites se tornaram longas. Eu escutava o som distante dos carros passando, o tic-tac do relógio marcando o tempo em gotas lentas, e sentia como se cada segundo me aproximasse de um ponto de ruptura. O medo me rondava, sussurrando que eu poderia perder tudo. Mas a esperança me acompanhava, firme, lembrando que talvez fosse justamente esse tudo que precisava ser perdido para que eu me encontrasse de verdade. Era uma respiração suspensa, como se o mundo inteiro aguardasse comigo. E eu sabia, no fundo, que algo maior estava prestes a se revelar, algo que mudaria para sempre o silêncio em que eu vivia. O silêncio que antes parecia apenas dor começou a se transformar em cálculo. Cada gesto dele era observado, cada palavra pesada como se eu estivesse recolhendo peças de um quebra-cabeça. Eu já não caminhava pela casa como uma vítima, mas como alguém que estuda o inimigo no campo de batalha. Havia uma nova clareza em mim, como se a sombra tivesse cedido espaço para uma lâmina de luz fria. O medo ainda existia, mas agora caminhava lado a lado com a estratégia. Ele acreditava que a rotina era sua aliada, que repetir desculpas bastaria para manter a ilusão. Mas não percebia que cada repetição o tornava mais previsível, mais fácil de ser decifrado. Era como assistir a uma peça mal ensaiada. As falas soavam iguais, os gestos se tornavam automáticos, e o público, no caso, eu, já antecipava o próximo ato. A diferença é que, dessa vez, não havia palco, apenas a vida real, onde cada mentira tem peso de pedra. Eu comecei a enxergar o contraste entre o que ele pensava controlar e o que, de fato, já escapava por suas próprias mãos. O telefone escondido, as roupas guardadas às pressas, os olhos que evitavam os meus. Tudo isso, que ele julgava pequeno,
se tornava grande demais para permanecer invisível. Era como ver uma represa cheia de rachaduras. A água já estava vazando, e era apenas questão de tempo até o rompimento. Dentro de mim, crescia também a sensação de que a história não era apenas minha. Porque enquanto observava aquela trama se desenrolar, eu me via refletida em tantas outras pessoas que também já enfrentaram esse vazio dentro de casa. E é por isso que, em certos momentos, sinto que compartilhar essa vivência desperta algo em quem acompanha, como se cada um carregasse suas próprias rachaduras escondidas. Muitos até comentam, porque reconhecem na minha narrativa pedaços da própria vida, e talvez você também sinta esse impulso agora. As consequências começavam a se manifestar em pequenas explosões. O jantar queimado porque ele se atrasou de novo. A visita inesperada de vizinhos que notaram a tensão no ar. O olhar curioso de familiares que perceberam as brechas no nosso sorriso ensaiado. Tudo isso formava um cenário em que a máscara dele já não sustentava o peso da mentira. Eu via nesse contraste uma força curiosa, o esforço dele para esconder, e o retorno inevitável da verdade se impondo. Era um duelo silencioso, entre a pressa dele e a minha paciência. Entre a tentativa desesperada de preservar as aparências e a serenidade com que eu aguardava a revelação. Cada detalhe acumulado era um lembrete de que a verdade não precisa ser forçada. Ela se mostra, inevitável, como a aurora depois da noite mais escura. Mas ainda havia algo maior se aproximando, algo que prometia não apenas expor, mas transformar de uma vez por todas a história que eu carregava em silêncio. O tempo passou a ganhar uma estranha densidade. Cada minuto dentro daquela casa parecia carregar um peso maior, como se as paredes guardassem os segredos que ele tentava esconder e os devolvessem a mim em sussurros silenciosos. O relógio na sala, com seu tic-tac compassado, já não marcava apenas as horas. Era como um lembrete constante de que o instante da verdade se aproximava. E essa espera, embora angustiante, também me fortalecia. Comecei a perceber que minha própria postura mudava. Antes, eu abaixava os olhos diante das evasivas dele. Agora, mantinha o olhar firme, observando cada movimento com calma calculada. Essa mudança, por mais sutil que fosse, criava um contraste poderoso. Ele acreditava que ainda tinha domínio sobre a narrativa, mas não percebia que, a cada silêncio meu, era eu quem ganhava terreno. As cenas do cotidiano se tornaram carregadas de significado. O simples ato de dobrar uma camisa revelava cheiros que não eram meus. O som do chuveiro à noite trazia comigo a lembrança de conversas abafadas ao telefone. Até o modo como ele trancava a porta do quarto de visitas, com uma pressa incomum, denunciava mais do que qualquer palavra. Era como caminhar por uma galeria de quadros, onde cada detalhe, cada cor, cada sombra contava uma parte da história que ele tentava esconder. Mas junto a essa clareza vinha também a incerteza. O que eu faria com tudo isso? Como transformar provas silenciosas em algo impossível de negar? O medo de errar me rondava, como um animal à espreita. E ao mesmo tempo, havia a esperança de finalmente libertar minha voz, de mostrar que não era a mulher invisível que ele acreditava ter ao lado. O contraste entre essas duas forças me mantinha desperta. Eu podia sentir o coração acelerar quando ele chegava mais tarde do que o habitual. Podia sentir a respiração presa ao ouvir o telefone vibrar em horários improváveis. Era como se cada batida, cada vibração, cada segundo arrastado fosse parte de uma contagem regressiva invisível. E, ainda assim, havia momentos em que me surpreendia com a serenidade que brotava em meio ao caos. Um entardecer visto da janela, o céu tingido de vermelho, me lembrava que tudo tem seu tempo. Que até o sol, antes de desaparecer, deixa marcas luminosas no horizonte. Essa imagem me acompanhava como uma promessa silenciosa de que a verdade, cedo ou tarde, também iluminaria o que estava oculto. Era nesse entrelaçar de luz e sombra que eu caminhava. Sabia que o desfecho não estava distante, que o momento de romper o silêncio se aproximava como tempestade anunciada por trovões distantes. Mas ainda havia um passo a ser dado, um fio de suspense a ser sustentado, como se o próprio destino segurasse a respiração junto comigo, à espera do instante inevitável em que tudo seria revelado. A cada nova noite, a tensão parecia se infiltrar até nas coisas mais simples. O barulho da torneira pingando se tornava insuportável, como se cada gota fosse um lembrete do tempo escorrendo. O tilintar do copo contra a pia soava como um alerta.
Até o bater da porta, quando ele chegava, parecia carregar um peso maior do que o próprio silêncio que se seguia. Era como se o mundo ao meu redor tivesse ganhado uma nova camada de sons e imagens, e todos eles me lembrassem que a verdade estava prestes a transbordar. Eu observava mais do que nunca o modo como ele se despia às pressas, tentando esconder marcas que não eram minhas. As roupas amassadas, guardadas de forma descuidada, denunciando encontros às escuras. E, principalmente, o olhar. Aquele desvio rápido, quase imperceptível, mas que gritava mais alto do que qualquer palavra. Era nesses detalhes que eu via a trama se desfiando, como um tecido gasto que já não sustentava o próprio peso. Ao mesmo tempo, havia em mim um movimento contrário. Uma força silenciosa que crescia, como a raiz de uma árvore que se expande no subsolo, invisível aos olhos, mas cada vez mais firme. Essa força me permitia suportar a dúvida, a espera, a proximidade do confronto inevitável. E, curiosamente, me ensinava que até na dor há uma forma de aprendizado. O contraste era constante. Havia momentos em que a esperança surgia clara, como um feixe de luz atravessando a janela pela manhã. Eu respirava fundo e acreditava que em breve tudo faria sentido. Mas, logo em seguida, vinha a sombra, densa, fria, sussurrando que talvez eu não tivesse forças suficientes para sustentar o peso da revelação. Essa alternância era o que me mantinha desperta, atenta, caminhando entre dois extremos. O corpo também sentia. Meu coração acelerava em instantes aleatórios, minhas mãos suavam quando ele falava ao telefone em voz baixa, e até o sono se tornava escasso. Eu fechava os olhos e via imagens, como se fossem premonições. A casa cheia de vozes, vizinhos comentando, rostos curiosos assistindo a cena que ainda não tinha acontecido. Essas imagens não eram apenas fruto da imaginação, eram sinais de algo inevitável, como se o próprio destino ensaiasse diante de mim. E havia ainda dúvida. Até que ponto eu estava disposta a levar essa espera? Até onde suportar a corda esticada sem deixá-la romper? Essa incerteza me acompanhava como uma sombra silenciosa, sempre à espreita, lembrando-me de que não há retorno quando a verdade finalmente se impõe. Assim eu seguia, equilibrada entre a claridade que me dava força e a escuridão que ameaçava me engolir. Cada dia era uma preparação invisível, um ensaio para o instante que ainda não tinha data marcada, mas que eu sabia estar cada vez mais próximo. O suspense estava no ar, denso, quase palpável, como se o tempo inteiro aguardasse junto comigo o momento em que tudo, finalmente, se tornaria impossível de esconder. Aquele instante finalmente chegou, e quando a verdade se impôs, não veio com gritos ou gestos violentos. Veio como um corte preciso, como o estalo de uma corda que já estava há muito tempo tensionada. As luzes vermelhas dos bombeiros refletiam nas janelas, e o som das sirenes ecoava pela rua estreita. O murmúrio dos vizinhos se espalhava como fogo em palha seca. Ele estava ali, exposto, preso de forma grotesca à própria mentira. A cena que ele tanto tentou esconder se transformou em espetáculo público, e cada olhar ao redor carregava a mesma mistura de espanto e desprezo. Eu não precisei levantar a voz. Apenas permaneci ali, observando, deixando que o peso da revelação falasse por si. Era uma imagem que ninguém esqueceria. O homem que sempre se julgou acima de tudo agora dependia de terceiros para ser solto, não apenas fisicamente, mas da vergonha que ele mesmo construiu. E eu, em silêncio, sentia a dignidade que tantas vezes tentaram me roubar retornar com uma força indescritível. A transformação não estava apenas nele sendo ridicularizado, mas em mim me reconhecendo de novo. Pela primeira vez em muito tempo, senti meus pés firmes no chão, como raízes que resistem mesmo depois da tempestade. A respiração, antes curta e pesada, agora era profunda, preenchida de uma calma que só quem atravessa o caos pode entender. Era como ver a noite mais escura se abrir lentamente para o primeiro raio de sol, trazendo consigo não apenas luz, mas também a certeza de que o pior havia passado. O contraste era poderoso. De um lado, a queda dele, visível, ruidosa, impossível de negar. Do outro, o meu renascimento silencioso, íntimo, quase sagrado. Enquanto ele se debatia com a própria vergonha, eu me levantava dentro de mim, mais forte, mais inteira, mais consciente do valor de quem sou. Essa diferença marcou o fim de uma era, não apenas em nosso casamento, mas em toda a forma como me enxergava.
E talvez seja por isso que muitos, ao acompanhar essa história, sintam que ela também é um espelho de suas próprias dores e superações. É nesse ponto que um gesto simples pode se tornar profundo: apoiar essa jornada com o sinal de que ela tocou você, deixar registrado nos comentários o que ressoou mais forte em sua vida, e se juntar a tantos que escolheram permanecer para ouvir cada nova revelação. Esse é o poder de transformar uma narrativa pessoal em algo que pertence a todos nós. Hoje, olhando para trás, compreendo que a maior vitória não foi vê-lo cair, mas me ver de pé. Aprendi que o verdadeiro final feliz não vem de uma promessa feita por outro, mas da coragem de dizer basta quando o respeito é negado. O que antes parecia ruína, agora é terreno fértil para o meu recomeço. E é com esse sentimento que encerro esta confissão, não como vítima, mas como mulher que atravessou a escuridão e encontrou sua própria luz. Se essa história falou com você de alguma forma, curta, comente e inscreva-se para continuar vivendo comigo essas verdades reveladas. Porque, no fim, o verdadeiro privilégio é descobrir que nunca estamos sozinhos quando escolhemos a dignidade.